Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Tarde chuvosa aqui em São Paulo, mas olha, dentro do estúdio promete, hein? Convidadas maravilhosas, eu tenho certeza que você que está em casa aí vai adorar. Por isso que eu vou liberar já o WhatsApp, tá? 964-450532, você já sabe que este é o número que você pode mandar mensagens, fazer perguntas, esclarecer dúvidas, tá? Porque, olha só, teremos hoje... Olha, roda de mulheres, nós vamos dar continuidade àquele tema que deixou tantas pessoas mandando perguntas, curiosidades, pedindo dicas. Então, Renata Rádio, empreendedora, Claudilene Miranda Dias, empreendedora, Camila Silveira, empreendedora e palestrante, que duas estiveram comigo, vão dar continuidade à nossa roda de mulheres empreendedoras, dando dicas para você que quer começar o seu negócio, como fazer funcionar, quais os segredos, quais os mistérios, o que acontece por trás de quem começa hoje, né, a empreender. Será que tem curso? Será que tem como a gente se preparar para dar aquele pontapé? Será que tem que começar mais ou menos, com muito dinheiro, sem dinheiro? Tudo isso, daqui a pouquinho, já vai mandando as perguntas, porque as perguntas da semana passada já ficaram aqui, tá? Então, vamos esclarecer o máximo de dúvidas de vocês. E também, joga pra mesa. Joga pra mesa. Olha a beleza, gente. Olha a beleza da mesa do chefe André Lima, que já vou aí para mostrar e falar da delicadeza e da beleza desses doces, hein? Também, olha só, hoje eu tô falando que o assunto tá muito sério aqui, comportamento, saúde, dicas para você tornar os seus hábitos mais saudáveis, tá? A Sirlene Costa, nutricionista, vai ajudar a gente a ter consciência em alguns momentos, tudo que a gente precisa. Programa começando, então eu digo, só vem. Olá, tudo bom, chefe? Que mesa linda, que delicadeza. Que bom que você gostou. Eu amei, não gostei, eu amei a beleza. Chefe, primeiro, seja muito bem-vindo, obrigada, tá? Eu que agradeço. Uma delícia ver você apresentar o seu trabalho aqui tão bonito. Aí eu vou só fazer assim, eu vou mostrar para quem está em casa conhecer o seu trabalho e você explica o que é, cada. Ok. Vamos lá? Meninos, essa ali. Esse é um banoffee, uma torta tradicional com doce de leite, banana e chantilly canela. Sim. Ai, que fofo. Esse é o lançamento que eu estou trazendo no programa. Muito fofo. Que é o bolo porcelana com pintura à mão. Ah. Então foi feito desenho por desenho. Que é um bolo de morango. Lindo. E esse daqui também é todo do lançamento. É um bombom aberto de mousse de champanhe com fisales. E o morango na cama também com brigadeiro de champanhe. Lindo, chefe. Isso tudo lançamento? Todos lançamento. Que lindo. Esse é um brownie de maracujá com Nutella. Ai, tá bonito esse brownie. E esse é o famoso bolo de cenoura, que é meu carro-chefe. É o carro-chefe? É meu carro-chefe. Eu comecei com ele até hoje, é o que mais me pedem. Quanto tempo que você já tem? 3 anos. 3 anos? Nossa, você pegou bem a pandemia, hein? Peguei. Mas eu falo que graças à pandemia foi o que me fez chegar no que eu sou hoje. E hoje, como você tá, chefe? Você faz eventos, festas? Aniversário, reunião. Você vai em casa também, monta aquela mesa maravilhosa pra Isso. gente? Como Aniversário de criança. Falou em doce, em confeitaria, é só me chamar que eu tô lá. Faz bolos decorados também? Faço bolo de aniversário, bolo com efeitos especiais, que é um lançamento que eu também estou trazendo já faz mais ou menos uns 2 meses. Como que é o bolo com efeito especial? Um bolo com LED, com luz. Sério? Um bolo com chefe, holograma. traz um dia aqui pra gente Trago mostrar. sim. Um com LED deve ser o máximo, né? Com fumaça, que é com efeito de gelo especial. Sério? Um bolo giratório. Então o efeito o bolo sai girando. Nossa, deve ficar uma mesa cinematográfica, né? Fica. Magnífica, Todo mundo né? fala que é fake, mas não é verdadeiro. Pensa que é fake? Fake. Adoro. Mas esse é o segredo, né? Fazer tão perfeito que as pessoas nem acreditam. E trazer coisa nova, né? Sair Inovar, um pouco né? do comum. E você tem algum espaço físico também ou não? Não, eu trabalho em casa pelo Instagram também. Qual é o Insta? Underline. É esse ali? Isso, Deco Suite. Deco Suite, gente. Olha isso aí. Olha. Olha lá o bolo com efeito. Olha lá, gente, esse bolo, esse preto aí maravilhoso. Um bolo aquário. A pista Nossa, do que avião, trabalho, ele acende. Então, de noite, ele fica aceso. É o famoso banoffee. Esse bolo barril, ele sai vinho de dentro. Sério? Sério. E é bolo verdadeiro. Olha lá. Alguma parte é fake? Não, todas é verdadeiro. Sério? Então, Como você come o bolo isso? inteiro. Trabalho. Então, eu gosto sempre de estar inovando
na parte de tanto de doce quanto de sabor e de finalização também. E aí, qual desses bolos? Eu fiquei curiosa. Qual desses bolos que as pessoas enlouquecem, assim, que mais encomendam? Bolo Eu gostei já tradicional. né, esses bolos chamativos aí. O que chamou mais atenção foi o com LED, Com LED, deve com ser LED espetacular, e né? com o ventilador holograma, que sai a imagem do aniversariante ou de uma reunião você coloca o logo da empresa. Isso é bom para esse negócio agora de descobrir o sexo do bebê, né? Sim, você Deixar a pode revelação, fazer, né? colocar a revelação na imagem. Na imagem, né? A cor, tudo, a luz também. Sim. Bacana, Ou você né? pode deixar a luz piscando, colorida, Sim, e e quando parar. você ligar a imagem, pode revelar ali mesmo na imagem, Tá vendo? Já dei uma ideia para você, viu? né? Adorei. Chefe, e como que a gente... Quanto tempo antes, quantos dias você pede para poder marcar, assim, quando quer fazer uma festa, digamos, com as 30 pessoas, 50? Pelo menos 4 dias. 4 dias no mínimo, No né? mínimo. Não, pelo menos uma semana, né? Isso. Porque depende também muito da quantidade. Se é só bolo, se é bolo com doce, se é bolo com salgado, Nunca, então depende. nunca é bolo puro, né? É Sempre muito um bolo com difícil. docinho, né? Isso. Principalmente os doces finos, que é o que eu estou lançando E agora. agora, daqui, dessa mesa, o que é o carro-chefe, tirando o bolo que você já disse que é campeão, que você começou com ele? Tirando o bolo de cenoura, o banoffee. O banoffee, né? O banoffee. Porque eu faço ele em versão individual. Então eu vendo mini. o mini. Então é o que mais me pedem. Adorei, chefe André. Vamos novamente, João Borges, libera na tela a imagem desse Instagram poderoso, gente. Olha aí. DecoSuite. Tá aí, vamos seguindo, fazer encomendas, pedidos. Fica onde? Você Eu entrega moro até na- onde? Qual a distância? Pra entregar? Aonde me chamar, eu estou entregando. Ah, tá. Ou a pessoa pode estar retirando. Eu sou da Zona Norte, no Imirim. Mas para onde já foi encomenda minha para Cotia, para Osasco, para onde me chamar, tô entregando. Tem bolo meu lá, tem doce, tem alguma coisa. Tem algum telefone que você queira deixar também? Tem o meu WhatsApp, que é o 96241-7170. 9. 6241-7170, 011 São Paulo. Obrigada, chefe. Eu que Você veio agradeço. trazer esse bolo agora Venho com sim, LED? pode deixar. Uma tarde bem alegre, um bolo bem Com o animado. logo do programa? Pode ser. Então vamos. Você manda, você não pede. Vamos que vamos, Brasil! Tá liberado, 964-450532, está liberado. Quer fazer perguntas agora com a Marlene Costa. Marlene, né? Ah, Tudo bom, querida? bem? Bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos liberar esse Insta aí, João Borges, para as pessoas poderem mandar perguntas, porque agora promete, hein? Todo mundo precisa de uma nutricionista na vida, tá? E tarde top, gente. Vamos seguindo, quero aumentar isso aí hoje, hein? Tem dias que eu não falo para vocês, hein? Eu tenho que ficar pedindo, siga meu povo. Vamos lá, vamos seguir, porque através deste Insta, vocês podem mandar no direct, viu? Sugestões de pautas, tá, gente? Às vezes é uma cake design, uma doceira que está fazendo o seu trabalho também, a gente aproveita e traz aqui também no programa para divulgar, tá bom? Maravilhosa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos lá, vamos falar hoje que o nosso comportamento, né, importa tanto para o emagrecimento ou para ter uma vida saudável. Onde nós estamos errando e o que nós podemos melhorar e mudar. Então, Nani, primeiro eu queria falar como que eu comecei a trabalhar com isso, né? Porque a maioria dos meus pacientes chegavam no consultório, iam muito bem a primeira semana, a segunda semana, o primeiro mês estava ótimo, depois não vinha mais, ia desistindo e tal, e eu comecei a pensar, gente, tem alguma coisa aí que não está encaixando, por que essas pessoas não conseguem? E aí comecei a estudar muito comportamento e fui para esse lado do comportamento. E vi que se você não junta nutrição, bons hábitos com comportamento, entendendo a vida da pessoa, entendendo como que a pessoa se comporta diante do alimento, diante das situações e tal, não dava muito certo. Então eu achei esse caminho, comecei a aplicar com os meus pacientes e vi que o resultado era muito melhor. Porque aí você humaniza o tratamento, né? Cada pessoa é única. E esse dá o diferencial. E dentro do seu trabalho, né, seja humanizando e percebendo, o que você sente que as pessoas, nos dias de hoje, a maior dificuldade? Porque eu vejo que está tendo muita crise de ansiedade, as pessoas ansiosas, depressivas. Você acha que isso afeta diretamente quando se cuida da saúde e do emagrecimento? Justo. Muitos pacientes chegam no meu consultório com culpa, sabe? Ai, mas eu não consigo. Por que eu não consigo? O que tem em mim que eu não consigo? O que tem de errado? Por que eu vejo aí, porque com mídia social você só vê a vida editada, né? Por que eu vejo que todo mundo consegue e eu não consigo? E aí a gente tem que entender que o nosso comportamento tem muito do que foi a nossa história.
de qual foi a vivência que eu tive na minha casa, Trazemos o nosso passado, então. Quais foram os nossos traumas, qual é a relação que eu tive com minha mãe em relação à comida, com minha avó, quais são as ligações afetivas que eu tenho ali. Então, tudo isso cria conexões neurais e você precisa entender quais são essas conexões, porque a gente acaba... Como está aí na imagem, né? Olha o consciente, gente, olha o consciente. Raciocínio lógico, julgamento e crítica, tomada de decisões, análise, planejamento. No inconsciente, olha como está, medos, dores, traumas, impulsos, experiências, né? E a gente acaba agindo a maior parte do tempo, mais de 80% do nosso tempo, no inconsciente, que é isso que a gente não vê muito, não percebe muito. Então a gente se boicota. E o consciente... não é bem se boicota, porque isso também leva uma culpa para você quando diz se boicota. É porque a gente cria mesmo padrões comportamentais no inconsciente. Que, por exemplo, a gente não fala muito das emoções, a maioria das pessoas. Sim. E aquilo vai ficando dentro de você, no seu inconsciente, e você só vai agindo naquele que já é um padrão de comportamento. Então, você não tem muita consciência. E é isso a grande parte do meu trabalho, trazer para o consciente quais são esses comportamentos. Por que você, quando fica triste, por exemplo, busca comer um doce? Porque vem para saciar e traz alegria. Exatamente, porque você fez essa ligação. Essa ligação, né? Tristeza com doce, tristeza gatilho, rotina e recompensa. Isso tem a ver com criação de hábito, né? Como é que se cria um hábito? Você geralmente tem um gatilho para aquele hábito, uma coisa que vai disparar aquele hábito. Você tem uma rotina e você sempre tem uma recompensa. O mais legal de falar é que a criação da rotina, o corpo não sabe se é uma rotina boa ou ruim. Saudável não, né? Você pode criar uma rotina ruim, por exemplo, chegar cansada, ir na geladeira pegar comida e ter o prazer da dopamina ali imediato. Isso mas você também pode chegar, colocar um tênis e treinar. Você também pode chegar e fazer uma salada. O corpo cria essa rotina para economizar energia. Então, tanto faz se você ensinou para ele um hábito bom ou um hábito ruim. O corpo vai fazer do mesmo jeito. Os hábitos ruins é mais fácil, né? Porque tem o prazer imediato, né, Nani? A gente está muito viciada no prazer imediato. A gente não sabe mais muito a recompensa a longa distância. Por isso que é tão difícil o emagrecimento, por exemplo, porque a recompensa vem com o tempo. Muito longo. Ninguém emagrece em um mês, todo mundo tem que passar por um processo para depois de 6 meses, mas aí a pessoa quer um comprimidinho, uma injeçãozinha, uma coisa que seja o mais rápido possível, né? Olha, essa pergunta aí é interessante, hein? Você tem fome de quê? Você consegue saber quando está com fome ou quando só está com vontade de comer? E aí, gente, eu faço essa pergunta para você que está em casa. Mande a sua resposta, 964-450532. Vamos entender como é que você pensa, né? Entender que a fome real tem uma sensação física. É aquela dorzinha no estômago, isso é fome real. Mas a gente tem fome de muitas coisas. A gente tem fome de afeto, a gente tem fome de acolhimento, a gente tem fome de carinho, a gente tem fome de muitas coisas. E a comida entra muito nesse lugar. A comida entra para dar uma segurada, digamos assim, um pouco no emocional. A gente confunde, né? Eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, comida não é abraço, comida não é afeto, comida é comida. Claro que tem uma relação de afeto com a comida, de social, de tal, mas a gente não pode colocar comida... Mas a gente não consegue separar também, Mar? Como entender, assim? por exemplo, eu consigo muito bem definir que é uma mesa, está ali para receber, para a gente tomar com amigas agora um chá da tarde, eu consigo separar que aquilo ali é um momento de um chá da tarde. Sim. Eu não busco em comida satisfação nenhuma. Ainda bem, mas grande parte das pessoas, sim, principalmente quem tem problema com peso, principalmente, porque muitas vezes colocou a comida nesse lugar, sabe? Uma pessoa muito sozinha acaba comendo por causa da solidão, uma pessoa que sofreu algum abuso, algum trauma. Então, a comida entra muito nesse lugar. Mas me diga uma coisa, eu entendo toda e qualquer pessoa e respeito todo mundo, mas assim, isso não cria outro tipo de culpa? Por exemplo, se você já está numa busca, né? Se eu procuro você como nutricionista, que eu estou precisando, para minha saúde, não estou falando só pela estética, não. A gente busca pela estética, mas busca em primeiro lugar pela saúde.
Se eu estou buscando pela minha saúde e se eu estou vendo que eu estou nesse mesmo caminho, né? Parece que a gente vai patinando, né? Ah, porque eu estou carente, eu como um negócio. Estou na TPM, a gente entende, né? É hormônio, quero comer um chocolate, eu preciso de comer aquilo. Às vezes a gente come mais sem necessidade nenhuma. É com o olho mesmo. Parece Tem que uma um coisa pulso. que é o lugar confortável e desconfortável. A gente tende a voltar, nossa mente, nosso inconsciente tenta voltar para o lugar confortável. Mas esse lugar confortável nem sempre nos faz bem. E mesmo lugar confortável pode ser desconfortável. Então, assim, eu como para aliviar uma dor e essa minha dor gera uma outra dor. Mas como eu estou acostumada a amenizar essa dor com a comida, eu entro nesse ciclo vicioso, entende? Não vai conseguir sair. E é inconsciente. Isso, a gente precisa tratar isso de várias formas. Entender que esse processo tem muitos fatores envolvidos. Porque senão era só eu te dar um plano alimentar, vai Perfeito, lá, resolve. tudo certo. E por que a maioria das pessoas não conseguem? Por causa disso. Porque você tem um ciclo de emoção, de ambiente, de tudo junto, entende? Certo, tem pergunta para você. Tá. E você que está em casa, pode, por favor, mandar suas perguntas também, gente. Pode interagir. Nós gostamos muito da sua participação. Boa tarde, hoje o programa vai ser top. Minha pergunta para a nutricionista para você responder a pergunta, viu? Ah. Eu sei quando eu estou com fome, mas às vezes eu como mesmo pelo preenchimento que o doce... Pelo preenchimento, esse é o prazer, né? Do que o doce me traz. O doce tem essa característica, que você tem uma elevação muito grande da glicose no sangue e você produz insulina, então você tem aquela energia, aquele prazer instantâneo. E se você... Quanto tempo depois acaba esse prazer? Olha, logo depois, viu? Vamos entender, né? Quem se o prazer... aí em casa não vamos comeu? entender quanto tempo acaba o prazer, para saber, por exemplo, se o doce traz esse prazer, comi, me trouxe o prazer, quanto tempo... Cientificamente, na real... É isso que eu ia falar. Quem aí não já almoçou uma macarronada e tal? E, sei lá, uma horinha depois, acabou o almoço, estou ali conversando, já estou com um pouquinho de fome. Porque a velocidade, principalmente se for um carboidrato simples, né? A velocidade da absorção desse carboidrato e da metabolização é muito rápido. Então, você acaba sentindo fome e esse é o grande perigo, porque você tem uma alta e depois uma queda muito baixa, e aí você sente fome de novo, aí você come de novo, aí você cai de novo, e aí você entra nesse, quem aí não fala, já conheceu alguém que fala, eu passo o dia comendo, eu passo o dia com fome? Eu já ouvi falar. Porque come alimentos Mas a gente não consegue começar, assim, a se ajudar mesmo, que eu acho. A gente não pode substituir, por exemplo, ou o cérebro não reconhece, ou como a gente consegue fazer o cérebro reconhecer que comer uma fruta, comer uma banana com canela é tão prazeroso quanto comer um brigadeiro gourmet. Sim, mas isso você precisa fazer o primeiro trabalho comportamental e depois desensibilizar o paladar. Porque às vezes seu paladar está tão viciado no doce que você não consegue nem sentir a sutileza de uma cenoura, do doce de uma cenoura, de uma maçã, de uma pera. Então, você come e acha sem gosto. Então, o que eu faço com os meus pacientes? Eu vou desensibilizando de várias formas. Como que é esse trabalho? Como que é esse trabalho? A gente tem várias formas. Por exemplo, açúcar no café. Muita gente põe açúcar branco no café, né? Aí eu vou falando, passa 3 dias, quantas colheres você põe? 3? Passa 3 dias colocando 2, depois 2 dias colocando 1, depois mais... E você vai acostumando o seu paladar, entende? Vai desensibilizando daquele doce total. E aí você vai colocando outras coisas no lugar. Então, você precisa ir fazendo esse trabalho. E, claro, lembrando a ela do que aquilo tem relação com o comportamento. Porque é o que você falou, é emocional muito, né? Eu peço para elas fazerem uma pergunta, assim, tipo um diário. Como eu me sinto quando? Então, quando eu estou angustiada, eu geralmente faço o quê? E como é que eu estava me sentindo quando eu fui comer aquele doce? Eu estava como? Eu estava brava? Eu estava triste? Sabe? E aí você começa a reconhecer o seu comportamento. Geralmente é quando? Geralmente é quando está triste. Está triste? Está triste. Então, se está baixo, já quer um Outra coisa de que leva muito é tédio. Você está meio sem fazer nada, sabe? Entediada. Aí você tem vontade de... Porque a gente precisa de alguns hormônios, dopamina, serotonina. E essa busca por um alimento
que gera essa energia e tal, a gente precisa disso. Então, você está ali meio sem objetivo na vida, meio sem vontade de fazer nada. Aí você precisa desses hormônios e, às vezes, a comida é uma saída para isso. Mas a comida, por exemplo, saudável, como a gente está dizendo, a fruta, a gente não consegue liberar esses hormônios também? Claro, claro que consegue. É igual assim, sentar no sofá e ver televisão e comer um balde de pipoca dá prazer. Mas eu acostumei minha mente a isso, a esse tipo de prazer. Desde a infância, né? Mas de treinar na academia também me dá grande prazer. Mas eu não acostumei minha mente a isso. Na época eu tô preguiça, né? Aí vem a preguiça antes do prazer. E aí? Então, é como você acostuma, como você ensina seu corpo. Porque seu corpo nada mais é do que a representação do que você ensinou para ele, né? Do que você fez com ele. Então, se você ensina que um treino dá tanto prazer quanto, se uma salada com um tempero maravilhoso dá tanto prazer quanto um doce, você precisa ensinar isso. E para ensinar, você precisa repetir várias vezes. Às vezes demora muito tempo para entrar num processo direitinho? Depende muito da pessoa, depende muito da disposição. Mas o corpo, por exemplo, ele acostuma rápido? Rápido, acostuma muito rápido com coisa boa e com coisa ruim. Aprende muito rápido. Tanto um comportamento ruim como um comportamento bom. Porque a gente fica pensando que só o comportamento ruim que aprende rápido. Não, o bom também. Não, o bom também. Então, é você tentar ir fazendo e mudando pequenas coisas e você acaba... O corpo fala? O corpo fala muito. Ele pede socorro também? Ele pede socorro. Sabe que tem pessoas que chegam no meu consultório e falam assim, Má, eu tenho uma dor de cabeça há anos. Fico, gente, mas seu corpo está gritando. Pelo amor de Deus, seu corpo está gritando que tem alguma coisa errada aí. Ou mulheres, por exemplo, que falam, eu só vou ao banheiro de 3 em 3 dias. Eu falo, gente, seu corpo está pedindo um tratamento, pelo amor de Deus. Então, assim, o nosso corpo conta a nossa história. E todo dia ele está falando com a gente, né? Aquela dorzinha nas costas, aquela dor no estômago, aquele cansaço todo dia de manhã. A gente não pode ir começando a achar isso normal, porque isso não é normal. O normal é a gente acordar bem, comer bem, sentir bem, passar o dia bem, dormir bem. Tem gente que não dorme bem há anos também e acha isso normal. E aí a gente vai deteriorando. Eu sempre digo que saúde não é ausência de doença. Saúde são várias coisas envolvidas, né? Vários fatores que envolvem você ter saúde. Maravilhosa, amei você, volta mais vezes. Com certeza, é só me chamar que eu estou aqui. Já está convidada. João Borges, libera o Insta, vamos lá. Olha o Insta, para a gente acompanhar. Ma.nutri. Comportamental, tá aí. Obrigada, viu, maravilhosa? Eu que te agradeço, muito Volta obrigada. mais vezes, tá? Tá bom, obrigada. Fica comigo, nós vamos para um rápido intervalo comercial, um minutinho só. Lembrando que você pode ir mandando as suas perguntas, gente. Empreendedorismo, as mulheres querem ser empreendedoras, começar um negócio. Já vai mandando as perguntas agora, 964-450532. Porque quando começar aquela roda de mulheres, meu amor, só vou fazer as perguntas de vocês. Volto já já. Voltamos, Brasil! E coisa boa! Olha isso, gente! Olha essa mesa maravilhosa, ó! Aê! Roda de mulheres! Olha, eu fico tão feliz quando eu tô perto de vocês. Você viu? Dá prazer estar perto de amiga. Tá vendo? Dopamina, dá alegria. É verdade. Dá prazer, tá vendo? É verdade. Estar com pessoas interessantes, pessoas do bem, já deixa a gente bem. Então já é uma boa dica, não é? Sim. Começar a escolher bem as amizades. Já é uma boa dica. Uma ótima dica. Uma ótima dica. Então, para você que tem em casa, presta atenção que agora a pauta é para você aí, ó, que sonha, tá querendo empreender, tá querendo começar seu negócio, tem dúvidas, não sabe como, qual o segredo, tem um pouco dinheiro, não tem dinheiro, tem negócio que a gente começa com pouco dinheiro, meninas? Elas vão responder tudo. Então, presta atenção. Empreendedorismo, desafios e possibilidades no Brasil. Renata Rado, empreendedora. Olá. Maravilhosa, está aqui para a gente dar sequência naquela roda de mulheres da semana passada que nós fizemos. Claudilene Miranda Dias, empreendedora.
tá aqui também, vai dar dicas. Ela começou muito jovem, muito criança. Começou a empreender com 9 anos de idade. Esse negócio que hoje em dia, filho da gente, não para fazer criança, não para trabalhar. Na nossa geração, todo mundo trabalhava e tá todo mundo muito bem, graças a Deus. Verdade. Camila Silveira, empreendedora, palestrante e poderosíssima. Bem-vindas. Muito obrigada. Mulheres, vocês são empreendedoras e eu quero aprender com vocês. Tem perguntas, né, João? Já da semana passada que ficou na nossa roda de mulheres. Então, quando tiver as perguntas, já pode ir mandando. O que hoje, nos dias de hoje, vamos falar bem uma realidade. Aí depois eu quero saber a história de cada um de vocês, como vocês começaram a empreender. Mas eu quero saber, num país em crise, com tanto desemprego, vindo de uma pandemia, de uma coisa que o mundo foi atingido, o mundo parou, tudo está parado. Qual é o segredo para começar hoje? Quem começa? Quem começa? Vocês três vão falar, eu vou dar a resposta das três mesmo. O segredo começar. para começar hoje é começar. É começar. É começar, né? Como? Começar pequeno. Começar com algo que você... Que primeiro que você goste, que eu sempre falo, a gente sempre tem que fazer algo que a gente realmente gosta. Perfeito. E também com algo que você pensa assim, poxa, eu vou investir isso aqui. E vou começar a vender, vou começar a mostrar para as minhas clientes, vou pedir o suporte das minhas amigas. E também uma coisa que é muito importante, né? É a gente estar nas redes sociais e estar mostrando o nosso produto. Camila Silveira? Isso é muito importante. Normalmente, as pessoas e os brasileiros hoje, eles não começam porque gostam e começam por necessidade. Verdade. Né? Vou Infelizmente, até tomar a gente um café, que não eu tenho tem... necessidade de um café agora. Isso, a gente não tem a possibilidade. A maior parte, se eu não me engano, são 78% dos brasileiros que iniciam os seus negócios, eles começam pela necessidade e não pelo que gosta. Isso realmente é algo complicado, porque nas dificuldades do empreendedorismo, no decorrer da jornada, você acaba não conseguindo sustentar. Sim. E aí você fica aquele empreendedor que hoje faz uma coisa, amanhã faz outra, depois faz outra, porque acaba não sobrevivendo nem o tempo necessário e nem as dificuldades. É verdade, concordo plenamente com Camila. Nani, hoje em dia, para a gente empreender, eu já tenho muitos anos e eu digo que todos os dias é um novo desafio. Você precisa estar se inovando, você precisa estar fazendo o que você gosta, porque aí você vai se dedicar muito tempo. Quem empreende sabe que a gente não trabalha 8 horas por dia, a gente trabalha 24 horas por dia, intensamente, e isso tem que dar prazer, tem que estar leve, tem que ser aquele esforço, mas que a gente faz com a alma, com o coração. Amor, né? Com amor, plenamente. Então, eu diria que para Então quem já é a primeira dica. Nunca começar alguma coisa que você não se identifica, né? Não. Eu sempre falo isso. É verdade. Faz uma lista das coisas que você gosta, que você tem uma afinidade, mas ao mesmo tempo que as pessoas estão pagando e estão necessitando por isso. Certo. Porque aí, quando você encontrar esse elo, você consegue sustentar o negócio. Meninas, olha, tem perguntas já que eram da semana passada, então eu vou passar as primeiras perguntas para vocês, tá? Tá bom. Aham. Vamos, João Borges, imagem na tela, vamos lá? Eu faço bolo, torta, muitos salgados, muito gostosos e docinho também. E vendo também. Meu nome é Gabriela, de 20 anos. Uau! Acho que é para mostrar para vocês que estava semana Muito passada. bacana. Ela mostrando Muito o legal. trabalho dela. Aham. Minha primeira vez aqui no programa. Cadê? Volta lá, João. Minha primeira vez aqui no programa. Quero saber das meninas aí. Eu acho que é o segredo para ela vender, né? Alguma E dica, o que ela que já faz as acontece? coisas gostosas, Sim. entendeu? São doces, festas, por mais que você faça hoje o aniversário do filho em casa pequenininho, você faz. Você não vai deixar uma comemoração Todo em mundo- branco. Todo mundo faz Comida, todo festa. mundo gosta. Verdade. Então, é um negócio que é promissor, sim. E se ela faz gostoso, como ela disse, aí... Então, mas aí qual o segredo para ela aprender, conseguir vender mais? Então, Expandir esse negócio. Eu traria a exclusividade. Eu hoje trabalho com presentes e decoração de cantinho do café e eu trago essa personalização para que eu agregue valor ao meu produto. Então, quando ela fizer um doce num tema da festa, está inovando, vendo o que está no mercado, e aí ela vai trazendo. Se é público infantil, vai atrás de se aperfeiçoar no tema infantil. Se é de adulto, se é festa, às vezes reuniões, hoje em dia está acontecendo muito. Olha essa mesa, gente. Está aqui o exemplo. Perfeita, do André Lima. Exatamente. E o André tá lançando esses doces aqui, ó. Esses doces finos com champanhe. Olha que maravilhoso. É um é diferencial, é lançamento. um valor, é um a mais, é um amor, é um carinho, é inovação. Então, isso traz, se destaca no mercado que já existe e aí traz a personalidade dela. Eu acho que a gente pode
realmente usar esse exemplo desses doces. Olha a delicadeza, né? Olha como ele fez lindo tudo. Exatamente. Doces, quantas pessoas hoje fazem doces no mundo? Mas, primeiro, ele está aqui no programa, ele está realmente lutando para estar divulgando isso para o Brasil inteiro e para onde a voz dele puder chegar. Ele está fazendo diferenciais. Aquele bolo lá de morango aí, é um bolo desenhado, que ele falou. O mostrar isso para o mundo, o conseguir divulgar, o buscar diferenciais, fazer com perfeição e fazer com que pessoas estratégicas divulguem esse trabalho faz com que cresça muito mais rápido. Aí tem que entrar na rede social, né? Sem dúvida. Saber divulgar também, né? Com certeza. E né, no caso dela, eu acho que também, né, por exemplo, se ela tem filho, né, os amiguinhos da escola, né, quem são as mães, essa conexão, esse networking com as mães que são também possíveis compradoras do produto. Então, tem essa parte toda, mas a gente, né, dele estar mostrando, mas tem para quem está começando, fazer esse networking com outras possíveis clientes também eu acho super legal, né? Exatamente. Até você colocar até um desconto, falar assim, não... Mãe de amigo paga 15% Porque, de desconto. Olha, eu queria salientar um Isso, com negócio. certeza. O que é o network que você pode utilizar nas redes sociais, nos seus posts? O que seria essa divulgação dos amiguinhos digitalmente? As hashtags. Sim. Com certeza. Então, se você colocar lá hashtags pais e filhos, as hashtags estratégicas que você pode usar ali embaixo para divulgar Festas o seu criativas. produto, é um network de forma digital. Exatamente. Tem pergunta, João Borges? Segredo. Eu amo o programa, vejo todos os dias. Obrigada. Minha esposa abriu um restaurante e as coisas estão de vento em popa. Eu era mecânico, deixei a oficina para cuidar das crianças. O Paulo, desse Alter do Chão, Pará. Aí, meninas, viu? Isso aí, uma equipe, né? Uma Uma equipe. equipe. Todos os setores têm que ser cuidados. Verdade. Então, eu acho assim, gente, que, né, antigamente a gente já vive num país machista, mas eu vejo muito que os homens hoje, tá muito legal isso, que os homens estão abrindo mão de muitos trabalhos deles, saindo de empresa e ajudando muitas mulheres, porque aqui no programa eu já faço há 15 anos, então eu já recebi muitas mulheres, mas muitas mulheres nas rodas de mulheres, eu sempre tive roda de mulheres. E o que eu tô vendo é isso, a família estão agregando de um jeito ou de outro, a mulherada está empreendendo, estão tomando a frente e os homens estão deixando os trabalhos deles para ajudar. Para ajudar e alavancar. Eu tive um exemplo desse, né? Eu, quando eu morei muitos anos fora, e aí quando o business estava realmente funcionando, o negócio estava muito funcionando, eu não tinha mais braço para fazer sozinha. E aí, né, meu ex-marido falou assim, vou fazer junto com você. E ele fez junto comigo por anos e anos e anos. Mas é tudo muito bom quando é tudo muito balanceado. É difícil, né? gente. Não é fácil. Eu não trabalharia com marido, não. Mas olha, que não legal falo eu. que ele está cuidando das crianças. Essa disponibilidade, muito bom. Né? Ele está cuidando das crianças. Exatamente. Então, ele também está fazendo o papel claro. de Mas pai esse papel dele. aí, eles nos jogam para nós que não é nada? Cuidar de filho não é nada? Cuidar de casa não é nada? Não, Não é? Não é bem isso, Homem tem né? essa mania de ficar Imagina. falando isso. eu acho que já É foi, bom já trabalho, foi. né? Deixa os homens cuidar das crianças. É bonito, eu gosto. Tem uns pais que cuidam muito bem. Sim. né? Sim. A É que mulher mãe- tem um raciocínio muito certeza. rápido, né? Então eu Você acredito acha? que o empreendedor... Oi. O empreendedorismo, ele acaba sendo normalmente ele inicia pela mulher ou por alguma parte feminina dentro de casa. Normalmente é assim, a mulher ela tem mais essa ambição, esse ímpeto. 96% das que vieram aqui, as mulheres, tá no cargo acima, e os maridos vieram acompanhando e estão trabalhando, deixaram o trabalho, a empresa para ajudar. A mulher ela tem mais Legal essa isso, né? audácia, É muito, né? muito, é de muito enfrentar o desafio do empreendedorismo. E aí, depois que deu certo, o marido vai. Vem e apoia. certeza. Eu acho que é bem por aí. E nós, mulheres, somos 30 milhões de mulheres sendo empreendedoras no Brasil. E o Brasil é o 7º país do mundo que tem mais empreendedoras. Imagina. Olha o tanto de mulher que é empreendedora, que cuida do seu negócio, da sua família, da sua vida, que tem a gente como mulher e como brasileira, ela até falou, né? Você começar a empreender por uma questão, porque você precisa, né? Você pode até começar porque você não precisa, logicamente. Eu também comecei assim. Comecei também muito criança, com 7 anos, vendendo brigadeiro na escola. E Conta a por sua história. Você começou com necessidade. 7 aninhos vendendo brigadeiro. Você começou com 9, Vendendo na feira. Eu era camelô. camelô. Isso. Com 9.
com 9 anos. Olha, gente, que interessante, né? Vocês começaram muito jovenzinhas. E uma coisa interessante, confirmando aí os dados de vocês, lá em casa somos 4 mulheres de 6 filhos, 2 meninos, e as 4 são empreendedoras. E os maridos, um já não está aqui mais e o outro é especial, o caçula é especial. E a minha mãe é uma empreendedora nata, nasceu empreendendo, seguiu o caminho dela, e as 4 mulheres nós somos irmãs, empreendemos Olha a foto, juntas. vamos falar, vamos contar, ó. Ah, meu Deus! Ih, tem foto! Tem, gente. Isso daí foi o nosso começo. Aqui em São Paulo, somos as 4 irmãs. Olha lá! Adoro! E a gente tem muito orgulho, foi muito... né? Foi uma jornada muito especial, não foi fácil, teve muito preconceito, mas graças a Deus a nossa união... E essa loja, conta? Essa loja é a mais nova, é a caçula. Tem uma de 20 anos, que é a Clau Eletrônicos, e essa é a Clau Mix. Ela existe há 6 anos. Ela começou com presentes criativos. Essa daí é as nossas viagens em família, são a realização do nosso sonho. O que nos motiva é a nossa família, a nossa união. A nossa prioridade é a nossa mãe, nosso pai, claro, nossas famílias, que somos independentes, assim. E é um orgulho muito grande, é algo que... Nossa, só de falar me dá emoção. Mas o que você vê de dificuldade para a mulher empreender? Tive a gente muita. tem muita dificuldade. Tive. Vamos falar também dos contratempos aí no caminho. De coisas simples, de negociar com o fornecedor, de comprar preconceito, na hora de negociar no banco, na hora de atendimento ao cliente. Eu já tive momentos onde o cliente chegou querendo se impor porque eram mulheres, e aí na hora que eu tinha alguém da minha equipe que chegava, aí mudava a postura completamente. Não só homens, mas mulheres também. Mulheres que já faltaram com respeito conosco por achar que poderia falar mais alto. Fornecedores. Isso, a princípio, a gente teve dificuldade. Depois de um certo tempo, graças a Deus, a gente conseguiu resolver. Hoje em dia, a gente não tem mais isso. Hoje em dia, lá nós estamos há 23 anos na Moca, no bairro da Moca, em São Paulo. 23 já? 23, e a gente é muito respeitada, todo mundo conhece a gente. É um bairro muito residencial, então, assim, as pessoas conhecem. E é muito gostoso. Sou muito feliz de ter passado por essa jornada e de estar hoje com 2 lojas, graças a Deus, muito bem. Você é maravilhosa? E você também é maravilhosa? Eu quero saber de histórias de vocês. Eu comecei muito cedo, né? Depois eu trabalhei muitos anos na área do fitness, na indústria do fitness. Me formei em educação física. E aí, logo depois, fui morar nos Estados Unidos, fiz mestrado. Comecei nos Estados Unidos. Meu inglês era horrível. Aí eu falei, eu vou aprender inglês. Então, eu trabalhei em restaurantes de fast food por muito tempo, mas determinei uma época. Eu falei, eu vou trabalhar aqui 1 ano, vou aprender inglês, vou entender tudo, né, sobre... Ia na escola, ia na aula de inglês. E aí eu fiz a prova do TOEFL, que é uma das provas assim, muito difíceis. Passei na prova, fiz mestrado e continuei empreendendo, né? E empreender fora do Brasil, que tem milhares de mulheres, é muito difícil. Mais difícil ainda. É mais difícil, porque não é só... Já é brasileira, já sofre preconceito, porque... Já sofre esse preconceito, e não só esse preconceito, mas assim, você tem que pensar na língua, na cultura, de como que você, né? Você tem que totalmente se adaptar àquela outra cultura. E me adaptei, fiz um mestrado, e aí depois eu fui para a Suíça, aí eu tive que me adaptar novamente, né? Porque você sair de um continente, Já né? foi para a Suíça? Dos Estados Unidos fui para a Suíça, que é um país completamente, né? É um país, a Europa em si, né? Já é um continente, assim, muito lindo, mas também muito desafiador. Sim. Porque eu cheguei lá e as pessoas falavam assim, nossa, elas já esperavam que eu chegava tarde. Então, por exemplo, eu lembro uma vez que fui fazer uma reunião, a pessoa falou assim, eu marquei 3 horas, lógico que eu cheguei lá 2h45, porque se eu queria ter sucesso naquele país, eu tenho que chegar antes, eu tenho que estar dentro das normas daquele país. Aí a pessoa falou assim, nossa, mas você não é brasileira, entende? Então, assim, esses preconceitos, eu sofri muitos preconceitos. Então, eu falei, poxa, o que eu tenho que fazer é realmente me adequar, mas também trazer a minha essência como mulher brasileira de outro país, trazendo uma outra cultura e trazendo um diferencial também. Então, a gente se valorizar em qualquer seja mercado. Demorou lá para... Então,
Lá aconteceu muito rápido a minha história, porque eu me considero uma mulher muito visionária, eu vejo muito que vai lá na frente. E quando eu cheguei lá, eu vi que aquelas pessoas sentiam a necessidade de um determinado produto. E aí eu fui logo no ponto, eu falei assim, isso aqui vai fazer sucesso, isso aqui vai fazer sucesso. E aí as pessoas não acreditavam e chegou no final, né, foi muito bacana porque eu consegui desenvolver uma história muito bonita na Suíça. Então eu saí de lá sendo uma referência do fitness por anos e anos, e hoje eu estou no Brasil. Então vamos dizer assim, eu vou para o intervalo comercial, nós vamos para o intervalo comercial, vou voltar com a história de Camila também, que deve ter começado a trabalhar com 1 ano de idade. Essa menina já empreendia com 1 ano de idade, gente. Vocês vão saber tudo isso daqui a 1 minutinho, sabe? Depois do intervalo. Ai, gente. Pois é, gente, no intervalo a gente estava falando da alegria que é trabalhar com o marido. Olha que coisa boa, olha que coisa boa. Eu só trabalharia com o marido se ele fosse corintiano. Felicidade, tem que ter alguma coisa, né? Se o marido fosse corintiano, eu trabalharia com ele. Porque teria alguma coisa fiel, entendeu? Vamos mudar de assunto? Pulei. Mande a sua mensagem, piadinhas à parte, né? Mas nós mulheres podemos. Você começou a trabalhar com 9 meses ou com 1 ano? É só essa dúvida que eu tenho. Eu não sei por que isso, essa conversa pro meu lado, eu não entendo. Não sei, seu marido conversou comigo, aí eu fiquei na dúvida se era 9 meses ou 1 ano, então por isso que eu tô na dúvida. Não, mas eu venho de uma família muito empreendedora. Então. E em casa não tinha muito esse negócio de, minha mãe empreende, meu pai empreende. Não, era todo mundo ali para fazer dar certo e para ter um rendimento familiar. Então não tinha essa divisão. E a gente no intervalo também estava falando sobre isso, sobre o quanto a mulher ela começa a empreender porque ela tem sim a tarefa, normalmente, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa e a dificuldade de arrumar um emprego quando é mãe. E aí a saída é realmente empreender. Essa velocidade de há 1 ano, há 6, há 15, sempre ter uma ideia nova, ou de 6 em 6 meses, quando rende todo esse tempo, faz com que a mulher tenha um empreendedorismo de evolução, quando ela realmente acerta o caminho. Então, eu acho que não tem erro, tem que apostar mesmo, tem que ser empreendedora, tem que avançar nesse caminho. Posso fazer uma pergunta para as 3? Sim. Marido de vocês, eles têm muitos, não sei quem é casada, você é? Eu sou casada. Aham. Você também? O marido tem muito orgulho da mulher empreendedora que você é? Tem. Mas eles falam pouco. Por quê? Pelo menos o meu. Ele fala. Ele sente, ele reconhece, mas não fala muito, não. Acho que é machismo mesmo. E ele é bem sucedido no trabalho dele? Sim. Mas eu acho que deve ter Essas um pouco... resenhas. Sim. Mas eu São acho que é da realidades cultura. diferentes, né? Então, mas eu quero cultura entender se dele- eles sentem esse orgulho. Porque, por exemplo, nós mulheres aqui, eu tô orgulhosa, eu nem conheço a sua vida e tenho já orgulho da história que você viveu e de onde você chegou. Já tenho orgulho de você. Eu quero entender se quem convive com vocês tem essa admiração. Porque a gente já sofre preconceito o tempo todo numa sociedade machista. Então, às vezes, o homem também pode se sentir um pouco apagado, o brilho dele perdeu um pouquinho, esse macho alfa, essa coisa do homem, Na realidade, provedor. o homem, assim, é difícil, eu acho, que para o homem assumir isso e ele assim, não assumir, ele processar, porque é um processo, né, gente? Assim, antes, nos Estados Unidos, eu fui casada e o meu ex-marido, né, esse foi o meu primeiro casamento, ele queria literalmente que eu fosse Amélia. E isso, para mim, né, que eu tomasse conta da casa, que eu cozinhasse, que ele não queria que eu trabalhasse. Quando eu falei, eu vou sair e vou trabalhar no restaurante, nem que seja para poder ter a minha independência, isso foi uma dinâmica para ele de um caos interno muito grande. Porque ele estava acostumado com a mãe dele ali, cozinhando e fazendo todo aquele processo. E ele foi criado dessa maneira. Então, acho que tem muitas crenças, muitas coisas, né? sabe? Crenças limitantes A cultura da é diferente. cultura. E hoje a gente vive né? Nós estamos 2022, então, assim, é muito bom quando você está com uma pessoa que cuida dos seus filhos também, que te ajuda, que troca fralda, que cozinha, que, sabe? Um homem moderno. É verdade. Quando Sabe? eu vejo você falando que é um processo, eu fico imaginando meu marido pensando que eu sou o processo. Então, mas é isso. Eu acho que é cada dia A humanidade, pouquinho. a humanidade sempre teve medo de mulheres, assim. Forte. Por isso que elas eram queimadas. De bruxas. acabavam, Tinham né? medo de bruxas, na Elas realidade. continuam aí, disfarçadas. Porque elas são livres. E é assim. difícil, né? Se a gente for pensar
em É uma mulher que tá essa com um passo à frente. configuração, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um raciocínio um pouco rápido, né, Nani? E eu desenvolvo muitas coisas. Então, por exemplo, hoje eu estou fazendo ali um projeto, eu fiz, está funcionando, eu já estou inventando outro. Então, eu sei que às vezes há essa dificuldade do sexo oposto acabar acompanhando Mas sabe por quê? Eu vou te dar uma velocidade. explicação para vocês ficarem mais tranquilas. Posso dar uma explicação simples? O cérebro, né? Eu tenho um doutor do cérebro que vem aqui. O cérebro masculino e feminino são diferentes. O cérebro masculino funciona um lado só. Por isso que o homem é focado, por exemplo. Ele dirige melhor que a gente, ele vai rápido naquela situação, ele faz a baliza rápido, porque ele é focado em uma coisa só. O cérebro da mulher funciona direito e esquerdo. Então, ela está antenada em 1000 coisas. Por isso que ela fica mais dispersa, está antenada em 1000 coisas, faz 1000 coisas, é antenado aqui, está aqui. A gente lixa a unha, conversa no telefone, vê televisão e está prestando atenção na casa, no que o filho está fazendo, está esperando a comida. É tudo. Então, E inventando alguma coisa. Inventando, criando alguma coisa. Então, fique tranquila, é porque você funciona dos dois lados. Exatamente. Então, acho que isso acaba sendo muita agilidade complicado, na cabeça, né, gente? né? E aí, às vezes, isso acaba gerando alguns conflitos nessa hora. Mas nada que, né, a gente não vá Um superando. terapeuta não resolva, né? Uma terapia, né? Uma terapia Isso acontece muito lá em casa mesmo. Meu marido fala, você saiu daqui, a gente está lá fazendo comida, fazendo as coisas, aí eu saio, na hora que eu volto, eu já volto conversando sobre outro assunto. Ele, pera, Eu estava no outro assunto. como pode, né? Você já foi, já voltou com outro assunto. Gente, mas com a gente solução. resolve as coisas muito rápido. Então, aí eu acho que por causa dessa Lentidão masculina. há essas diferenças, mas tranquilo. Mas, gente, é verdade. A mulher é muito rápida. A gente tá vendo, tá falando, já tá pensando em outra coisa. Eu acho que essa dificuldade a gente sempre vai ter. E eu não sei como vocês veem isso, mas eu acho que a cada dia mais as mulheres estão ganhando mais e mais espaço e isso tem assustado um pouco, né? Porque até então a gente está vindo de uma criação machista, onde a mulher era, né, sexo frágil, de hoje sexo frágil a mulher não está tendo nada, né? A mulher está trabalhando e que é muito bacana, gente. Eu acho que os homens deveriam ter orgulho, né? A alegria, saber que a companheira está trabalhando, está dividindo as funções com ele, está ajudando na casa, está prosperando uma família, né? Ajudando que os filhos tenham um futuro melhor, né? A união de todos faz com que tudo seja Tudo muito mude, mais né? fácil, né? Quando todo mundo ali está cuidando de um pedacinho, que nem a gente teve um exemplo aqui, né? De uma pessoa que mandou uma mensagem, cada um ali está cuidando de uma ponta, tudo fica muito mais fácil. Com certeza. pra Dividir todo tarefas, mundo. né? Exatamente. Muito melhor. Hoje em dia não tem como. A gente está num relacionamento, em qualquer relacionamento, com amizade e dentro de casa, se você não compartilhar, se você não trouxer a pessoa, não dá certo. Não dá para ficar. E se a gente levar isso para o empreendedorismo, se o empreendedorismo não obedecer essa velocidade da mente de uma mulher, a gente acaba saindo do mercado. Então, a gente precisa, sim, hoje estar desenvolvendo um projeto, já está com a cabeça em outro. Claro que primeiro estrutura uma parte, depois passa para a segunda, mas tem que ser imparável, tem que estar realmente inovando constantemente, porque senão você é ultrapassado e atropelado com toda a força. Verdade. É necessário. O mercado não para, né, gente? Não, o mercado não de tem negócio como. E vez hoje mais acontece rápido. tudo muito rápido. Hoje as coisas, assim, a velocidade da luz. da vida, a velocidade das notícias, a velocidade da venda, A né? concorrência é maior. A concorrência, exatamente. Gente, eu tô vendo essas coisas fofas aqui. Mostra aqui, meu câmera. Mostra aqui, Ri. Isso é obra sua? É, sim. Eu tô vendo. Nossa, que lindo. Nós Olha aqui, desenvolver- gente, o cantinho do café. Olha lá, família, gratidão, amor, tudo que a gente precisa, né? Tudo que você precisa Com é amor isso, a gente e mais consegue café. o resto. Exatamente. Tudo que você precisa é amor e mais café. Eu tô no mais café. Tô precisando só de um pouco de amor, o resto tá bom. Café eu tô tendo, tá aqui, uma garrafa pra gente. Que a única rotina seja felicidade, olha isso. Por que não? Eu tô Você tá bem rindo de nessa quê, pegada. Santos? Tá todo mundo tranquilo, né? É Mavi. Tá precisando de quê? De mais café ou mais amor? Amor? Gente, siga o Mavi, por favor. Ele tá solteiro, carente, necessitado de uma companheira. É uma companheira? Tem um perfil assim? Qual idade? Mais de 60, tá bom? Um pouquinho menos? Peraí, Mavi, você tem quanto? João, quantos anos tem o Mavi? Eu preciso saber qual é a idade da companheira que ele tá precisando. Vou fazer um namoro na TV. João Borges, Um quadro novo. acima de 30, você não dá conta não, filho.
30 anos, você não dá conta de um médio de 30, não? O Mavi quer uma namorada de 30, João. Posso divulgar que ele quer uma namorada de 30 anos. Aquele senhor que trabalha comigo, belíssimo, com os cabelos brancos. Não vou falar o que o João falou, mas foi o João que falou Papai Smurf. Não fui eu, foi o João que falou Papai Smurf. Ele quer uma Smurfette de 30 aninhos, loura. O que mais, rapaz? Fala. 20, melhorou ainda. 20 anos? Ah, dá conta não, para, pelo amor de Deus. Esqueça as de 20, minha filha, vocês vão perder tempo pra passar raiva. Uma mulher de 20 vai passar raiva, gente, não dá. Não dá, Mavi, vamos pegar um negócio. A partir dos 35, entra aí no Insta do Mavi, que ele tá procurando a namorada. Larguei o Insta do Mavi, eu quero o Insta de vocês pra quem quer empreender. Porque o Mavi não dá conta de uma de 20. Tudo bem, falei de novo. Pra empreender, né? Pra empreender. Não, ele quer namorar. Vai ter que trabalhar mais, tá? Pra ter uma de 20, meu bem. Que o salário tá, ó... Uma de 20 gasta muito. Bom, o meu Instagram é @claumix com 2x. Inclusive, quero ressaltar aqui que o Clau, somos 4 irmãs, todas se chamam Clau, e por isso que é o Clau Mix Presentes Criativos e Decoração, por isso que a gente tem essa coleção linda de Cantinho do Café lá na loja, sigam. Para inovar, estou sempre ali no Instagram. Ali? Clau Eletrônicos. Essa daí é da Clau Eletrônicos. Olha lá, eu e a minha equipe, mostrando os produtos. Esse daí é a primeira loja que já tem 20 anos. 20 anos, né? Isso. A outra é novinha agora. A outra tem 6 coisinhas de anos. casa. Isso, as coisinhas de casa, que é a Clau Mix. Camila Silveira. Camila Silveira Oficial. Dicas de empreendedorismo. E crie logo uma palestra para a gente poder acompanhar você Sim, palestrando. em breve uma palestra de empreendedorismo e comunicação, eu e Nani Venâncio. Vamos todo mundo falar, palestrar. Vamos lá? Vamos. Transformar, todas vamos. multiplicar essas mulheres. Certo. Ó, economia e negócio. O negócio ali é fraco não, pai. O negócio é fraco não. Sua rede é maravilhosa. Então, Renata Rado, renata.rado, exatamente. Eu tenho um projeto, né, que se chama Casa das Empreendedoras. Que legal. Bem bacana. Então, a gente fala sobre empreendedorismo feminino, levamos as nossas mulheres para lugares incríveis, para tirar a crença limitante, ter desafios. Poxa, se uma mulher pode empreender e ter 20 pessoas Todas nós trabalhando, podemos. por que ela não pode também? O que a gente faz? A gente leva elas para poder surfar, para fazer coisas que elas nunca fizeram Faça na algo vida. que você nunca fez na vida. Vou pensar. Exatamente. Se um ser humano Vou pode, eu também pensar. posso. Todos, Não é? Todos nós podemos. Exatamente. Se alguém consegue, eu também consigo. Tem algumas coisas que eu abro mão, de aventura, umas coisas que eu não tenho. Não. Quando o que eu quero, se alguém consegue, eu também consigo. Não, isso aí todo mundo consegue. Né? Não vamos conseguir, nós vamos E desistir. esse é o segredo. Só esses negócios de Todo aventura que eu não mundo topo. Porque consegue. ela vai pra Fernando Noronha, mergulhar, ainda vai. Agora saltar, essas coisas de... Ai, eu odeio. Pular de tirolesa, nós fizemos. Não, tirolesa eu faço, mas esse negócio de querer saltar de paraquedas, pelo amor de Deus, já tenho emoção demais. Eu sou filha da terra, adoro estar andando. Se puder engatinhar, eu engatinho. Não gosto desse negócio de nem mar. Eu nasci na terra. Por isso eu sou virgem, é isso virgem que eu com ia virgem. falar. Meu regente eu sou virgem isso. com virgem, então eu sou terra com terra. É isso que eu ia falar. Eu falei assim, ela deve ser terra, com certeza. Terra com terra ainda. Gente, o programa chegou ao fim. Mavi, deixa, por favor, o Insta do Mavi, que eu tô procurando uma namorada pro Mavi. Meninas que queiram namorar, Mavi, é só seguir o Instagram do Mavi. Ele canta, ele toca violão, ele sabe cozinhar, ele faz humor muito bem. Ixi, não valorizou isso aí não, hein? Se alguma gatinha se interessar, dá um close aí, João. Eu acho legal a gente dar uma reconfigurada nesse Instagram. Esse Instagram não tá atrativo, não. Não tá atraindo o Olha lá. público-alvo. Um público-alvo de 20 anos? Pra quê? Eu tenho uma de 23 aqui. Você vê Atrai como é ali? importante focar no nicho? Não. Ó, gente, vamos fazer o seguinte, o programa chegou ao fim. Um beijo no coração, obrigado pelo carinho, obrigado pela Obrigada companhia. a você, Dani. 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente. Tchau, fica com Deus.